Naquela noite, as velas tremiam como se soubessem que o ar carregava um segredo. O cheiro de tabaco velho e vinho rançoso se misturava ao perfume de roupas de seda, e um estalo distante de madeira marcava o compasso de uma festa que ninguém devia ouvir. Fazenda Santo Antônio, Minas Gerais, 1827. Dona Isabel, assim a viúva de rosto sempre composto, encontrava-se reclinada num divã de veludo, com a voz mansa que escondia um comando absoluto. Ao mesmo tempo, na sombra de uma cortina, Maria das Dores, cativa de 25 anos, observava com olhos que não se permitiam piscar. Era impossível conceber que aquela casa grande, símbolo de tradição e genealogia, abrigasse negócios que violavam toda a moral oficial. O escândalo: 9 escravos desaparecidos de suas funções reprováveis, usados como moeda em um esquema que transformou favores em correntes. O que começou naquela sala perfumada terminará em clamor, processos e um fim de dinastia. Como um poder antigo se desfez em poucas semanas? Vamos reconstruir cada passo, ouvir nomes que tentaram silenciar vozes e entender por que a verdade venceu o silêncio. Se você quer histórias que desvendam o lado mais sombrio do passado, inscreva-se. Fique até o final para entender por que nada naquela capitania jamais foi igual depois daquela revelação. O terreno de Santo Antônio era vasto, canaviais que se estendiam até onde a vista alcançava, moenda antiga, um casarão de sacadas, cisterna e senzala quase sempre discreta ao olhar de forasteiros. A propriedade pertencia à família Mendonça havia 3 gerações, e seu poder ultrapassava a geografia. Coronel Antônio Mendonça era figura central nas eleições locais, financiava a igreja do povoado e mantinha relações com tropeiros que cruzavam as estradas da capitania. Registros notariais, contas de venda de gado e apontamentos do feitor Manuel, lidos à luz de lamparinas, mostravam rendas vultosas e dívidas pagas em ouro e alimentos. A economia da fazenda dependia não só da produção, mas também da rede de favores que o título de Mendonça mantinha. A viúva herdara privilégios, patronos e inimigos. À volta da casa grande, o contraste era nítido. Os salões com cortinados de veludo e prataria brilhante separavam-se das palhas da senzala por um caminho de pedras onde os pés dos cativos deixavam marcas. O poder de Dona Isabel parecia incontestável, e sua influência alcançava o padre Joaquim, que celebrava missas com homilias brandas, e capitão Álvaro, que providenciava escoltas quando necessário. Mas debaixo daquela ordem, boatos se acumulavam, promessas de alforria trocadas por silêncios, presentes caros desviados do cofre da fazenda e uma lista de nomes que aparecia e sumia nos livros de registro. A riqueza criava uma bolha onde pequenas transações substituíam leis e a capitania, por vezes, virava cúmplice do que deveria punir. Dona Isabel não nasceu poderosa, era filha de um comerciante de província e aprendeu cedo a ler contratos e a calcular riscos. Seu casamento com o primeiro Mendonça a elevou socialmente, mas foi a morte do marido, anos depois, que lhe deu o comando e a solidão que moldou sua liderança. Na juventude, passou noites fechada nos arquivos da casa, revisando dívidas, anotando nomes e memórias que muitos acreditavam sem importância. Essas lembranças a tornaram obstinada e, ao mesmo tempo, desconfiada. Em 3 parágrafos, sua história revela motivações: o medo de perder tudo, a ambição de preservar a linhagem e uma dor íntima pela morte do filho mais velho, que ecoava em suas decisões. Aprendera a usar favores como moeda política. Oferecia pequenos arranjos de terra a padres e capitães, distribuía móveis aos tropeiros que lhe garantiam rotas e comprava o silêncio de certos funcionários com roupas e rações. Esse uso do poder acabou por criar uma casta de favorecidos: o feitor Manuel, o escrivão Bento, a viúva Beatriz de Souza e o jovem Álvaro, que recebiam mordomias e se tornavam peças em sua estratégia. A tensão principal surgia entre o que queria ser justo e o que acreditava necessário para manter a herança. O passado de Dona Isabel traz as marcas de decisões tomadas sob pressão, promessas quebradas e amores contidos, um enredo que explica, sem justificá-lo, o ponto em que a história chegaria. Cena íntima na sala principal. Trocas estendidas, vozes baixas, olhares que pesam. Maria das Dores fala primeiro, a respiração curta. Dona Isabel responde com calma calculada. O feitor Manuel intervém com justificativas.
Padre Joaquim tenta amenizar com referências religiosas. Capitão Álvaro faz proposta de proteção. Bento, o escrivão, cochicha números. Negra Rosa, presente em silêncio, recorda cobranças antigas. José, jovem cativo, pede clemência. Dona Isabel fecha com uma ordem que sela destinos. Maria das Dores. Sinhá, não é justo que nos tirem as horas de descanso e depois guardem promessas na gaveta. Dona Isabel, você fala como quem não entende os laços que sustentam esta casa. Manuel. Sinhá, os tropeiros chegaram com mercadorias, preciso dos nomes que pediu. Joaquim. Temos de rezar, manter a moral. Álvaro. Posso ficar de sentinela, evitar desordem. Bento. Os papéis mostram transações, mas há rubricas apagadas. Negra Rosa. As promessas viram correntes quando não cumprem. José. E os 9? Onde estão os 9 que sumiram das moendas? Dona Isabel. Eu mando procurar, não admito rebeldia. A troca é longa, com pausas secas, o som do copo sobre a mesa e os pés arrastando no tapete. As vozes alternam entre acusação e controle, revelando manipulações sutis e o modo como favores foram usados para manter silêncio. As descrições sensoriais são fortes, o veludo amassado sobre mãos nervosas, o gosto metálico do vinho, o cheiro da cera derretida nas velas, o som abafado de passos na escadaria e o calor denso que fazia o ar parecer pesado. A criação de uma casta de favorecidos intensificou-se. Presentes chegavam em caixas lacradas, tecidos caros, contas de ouro, promissórias assinadas com nomes ocultos. No salão, os nomes eram sussurrados e os brindes se tornavam contratos não escritos. Acomodados no quadro de privilégios estavam Dona Beatriz, que recebia meses de arrendamento, Capitão Álvaro, promovido a cargos administrativos, Bento, cujas escritas passavam por retoques, e o feitor Manuel, que controlava a distribuição de fardos na moenda. Enquanto isso, os cativos trabalhavam até a exaustão e ouviam promessas vagas de alforria que nunca vinham com papéis. A diferença entre a mesa do proprietário e a mesa dos escravos era uma ferida visível: louça de estanho contra prataria, carne salgada contra restos de farofa. As injustiças eram públicas, sinalizadas por pequenos privilégios que se tornaram moeda de complacência. Em reuniões, Dona Isabel distribuía favores que pareciam benevolência, mas que, na prática, consolidavam lealdades compradas. Os tropeiros, nomeadamente Joaquim Tropeiro e Miguel, voltavam à estalagem contando histórias que amansavam rumores, enquanto a senzala acumulava medos e boatos. O luxo e a miséria conviviam lado a lado, e essa proximidade incendiou ressentimentos que aguardavam um catalisador. As promessas de alforria e as chantagens começaram a corroer o tecido social da fazenda. Manuel, o feitor, oferecia palavras doces em troca de trabalho extra. Bento cruzava informações no livro para proteger quem pagasse por silêncio. Dona Beatriz negociava doações de lenha por influências na igreja. Em conversas sussurradas, alguns cativos disseram ter ouvido que 9 nomes foram selecionados para um destino que não constava em inventários: servidão privada, favores a hóspedes ilustres e trabalhos noturnos longe das moendas. A manipulação era sutil: uma promessa de redução de tena por bom comportamento, um bilhete guardado no bolso do casaco, um olhar que valia mais do que um contrato. José, que passava por toda a casa para levar recados, ouviu fragmentos que montaram um esquema. O efeito psicológico foi devastador: esperança transformada em dúvida, confiança em traição. Em uma sequência de diálogos tensos, Maria das Dores confrontou o feitor. O feitor desviou, Bento negou registros, e Dona Isabel prometeu averiguação. As vozes misturavam culpa e defesa. O ar parecia quente de tantas palavras não ditas. A sensação de que a alforria era apenas um instrumento de manipulação fez com que laços quebrassem e que lentamente surgisse a ideia de resistência. Pequenas reuniões começaram nas sombras, lideradas por figuras que evitaram o grande nome. João das Mãos, conhecido por sua habilidade com ferramentas, Miguel, que trocava informação com tropeiros, e Rosa, que auscultava as conversas na cozinha. A fermentação da revolta ganhou forma numa noite de chuvas baixas. Reunião secreta na senzala, com líderes que articulavam cada passo. Miguel define papéis, Maria das Dores aponta alvos, João das Mãos fala de ferramentas improvisadas,
Negra Rosa sugere rotas de fuga e José traz notícias da Casa Grande. Trocas intensas, 8 vozes negociando silêncio e ação. Miguel: se esperarmos, eles nos desmontam um por um. Maria: precisamos devolver o que nos tiraram. João: posso corrigir trancas, criar alavancas para as portas. Rosa: levo roupas às janelas, distrai os guardas. José: os 9 estão onde? Ao certo. Miguel: na dependência do quarto dos hóspedes, vamos tirá-los antes do canto do galo. A conspiração se forma com mapas riscados no chão, o cheiro de couro úmido, o eco de sapatos na terra, molhada e o gosto salgado de medo no ar. Foi nesse instante que decidiram. A revolta não seria apenas fuga, seria um assalto simbólico ao poder que transformava promessas em correntes. Momento de tensão 1, detalhado e estendido. A noite da execução do plano começou com o rugido da chuva e clarões de relâmpagos que riscavam o céu. O som metálico das correntes arrastando sobre os paralelepípedos durou segundos que pareceram horas. Havia cheiro de lama e sangue no ar, e vozes abafadas que soavam como lamentos contidos. Miguel conduzia o grupo com a voz cortante: ordem, silêncio, precisão. 2 homens arrombaram a porta do anexo. Uma mulher foi buscar as chaves debaixo de um vaso. Outra pessoa distraiu o feitor com uma carta falsa. O impacto foi imediato. Um estalo de madeira partido, um grito abafado, o choque de corpos. A surpresa foi completa. Em 3 parágrafos, descreva o choque físico e emocional. O gosto metálico que entrou na boca, o cheiro de vela soprada, a sensação de dedos trêmulos segurando ferramentas improvisadas. A ação foi rápida, mas deixou marcas profundas. Ao fim da noite, 9 vidas foram retiradas de quartos fechados, e o espaço entre o luxo e a senzala ficou irreversivelmente alterado. A violência não era gratuita. Era a resposta calculada de quem não via outra saída para a justiça negada. A revolta explodiu numa sequência que viraria lenda. Na madrugada, o grupo invadiu a Casa Grande. Portas foram forçadas, mesas viraram. Lá em cima, Dona Isabel acordou atônita com gritos. Confrontos em imagens fortes. Lustres quebrados, vinho derramado misturando-se ao sangue de um feitor ferido, o som de móveis sendo arrastados, o gosto amargo de pólvora e o cheiro de couro queimado. Diálogos em tom elevado entre líderes insurgentes e moradores. Miguel exigia liberdades, Dona Isabel suplicava para manter a ordem. Capitão Álvaro tentou articular rendição, e Padre Joaquim pedia calma. Miguel: quem decretou que somos propriedade? Dona Isabel: esta casa é minha por direito e pela lei. Álvaro: a ordem que precisa ser respeitada. José interveio com raiva contida. Lei de vocês ferra nosso corpo e chama de trabalho. A luta foi breve e violenta. No ápice, um dos favorecidos tentou matar um dos cativos e foi impedido por João das Mãos, que agiu com um golpe certeiro que salvou vidas e selou um destino. Um dos momentos mais gráficos descreve um feitor atingido, o som do corpo caindo na tábua, o líquido vermelho espalhando-se no soalho envernizado. A decisão de Miguel foi dramática. Não executar a senhoria imediatamente, mas levá-la ao povoado para julgamento público. Essa escolha buscava legitimar a revolta como justiça, e não mera vingança. A cena culminante foi acompanhada por silêncios cortantes e um grito que ecoou pela praça ao amanhecer. As autoridades reagiram com celeridade e cálculo. Ao saber do ocorrido, o coronel da capitania enviou tropas e ordenou prisões. Em poucas horas, homens de farda cercaram a fazenda. Julgamentos sumários começaram na Praça Central, com o povo reunido para assistir. Prisões, confisco de bens e execuções públicas foram ordenadas para restabelecer a autoridade. Alguns envolvidos foram capturados. Miguel, José e João foram levados sob escolta. Negra Rosa e Maria das Dores conseguiram escapar inicialmente. Bento assumiu parte da culpa em troca de perdão. A inquisição moral do lugar exigiu punição exemplar. Propriedades foram lacradas, arquivos revirados e cartas desaparecidas. A reação institucional tentou apagar a mancha, mas o boato se espalhou mais rápido do que as ordens. Em tribunais improvisados, depoimentos se cruzaram. Padre Joaquim tentou intermediar ao citar confissão e arrependimento. Capitão Álvaro testemunhou contra alguns dos acusados, salvando sua carreira. O silêncio das autoridades superiores, entretanto, foi cúmplice. Atrasos em investigações e documentos rasurados mostravam que não se queria expor ligações de poder que iam além da fazenda.
A sensação era de que uma justiça parcial prevalecia, e que o preço pago poucos o reconheceriam. Um mês depois, a comunidade estava em fúria contida. Muitas famílias foram deslocadas. A Casa Grande permanecia marcante com suas janelas quebradas e cortinas manchadas. O povoado dividia-se entre quem apoiava a revolta e quem temia a reação do coronel. Miguel estava preso, esperando julgamento. José se tornava símbolo para alguns, Maria das Dores vivia escondida em casa de tropeiros. O padre Joaquim realizava missas com frequência, tentando acalmar ânimos, e Dona Beatriz clamava por normalidade. O efeito econômico foi imediato. Comerciantes como Joaquim Tropeiro suspenderam entregas. A moenda funcionou a meia carga e a feira local perdeu fôlego. 5 a 8 nomes circulavam nas conversas. Coronel Antônio, Padre Joaquim, Capitão Álvaro, Feitor Manuel, Bento e o Escrivão, Dona Beatriz, Miguel, Maria das Dores e José. A memória do episódio começou a se consolidar em relatos orais e cartas enviadas às cidades vizinhas. A população exigia medidas concretas: investigação imparcial, punição para os responsáveis pelo desaparecimento dos 9 e reavaliação das promessas de alforria. Em termos institucionais, houve demissões no corpo administrativo da fazenda, e documentos foram recolhidos para perícia na capitania. O povo, no entanto, sabia que a justiça institucional caminhava devagar e que muitas decisões se perderiam em interesses maiores. Por ora, a tensão permanecia como um fio esticado sobre a comunidade. 3 meses depois, a onda de repercussões atingia o tribunal da capitania. Depoimentos e papéis reconstituídos mostraram transações e favores trocados que alcançavam além da fazenda. Havia indícios de conivência de políticos locais com o uso de cativos em particularidades privadas. Processos foram abertos contra membros influentes e Bento, o escrivão, teve suas anotações examinadas. Alguns registros foram publicados nos jornais de província. A população pressionou por transparência. Assembleias populares passaram a ocorrer nas esquinas. Miguel teve um julgamento mais formal, e parte das acusações contra ele foram amenizadas por falta de provas documentais, que não foram possibilitadas por rasuras anteriores. Ainda assim, sua figura pública cresceu como líder simbólico. Enquanto isso, Maria das Dores, que permanecia no exílio, enviou cartas contando episódios que ajudaram a compor o quadro de abuso. A moenda voltou a trabalhar em ritmo maior, mas a divisão social perdurou. A viúva Dona Isabel enfrentou processo de perda de bens. Algumas propriedades foram penhoradas e imóveis de valor público leiloados. O debate sobre alforrias entrou nas discussões administrativas. Promessas deterioradas exigiam reparação formal, e algumas cartas de alforria foram finalmente reconhecidas. A memória coletiva ganhava documentos, e nomes antes ocultos emergiam em atas e ofícios. 6 meses depois, o legado era ambíguo e profundo. A família Mendonça não desaparecera imediatamente, mas sua reputação fora irremediavelmente abalada. Coronel Antônio retirou-se discretamente de funções eleitorais. Decisões institucionais surgiram. Regulamentações sobre registro de alforrias tornaram-se mais rigorosas na capitania, e inspetores foram enviados para rever práticas em fazendas vizinhas. Alguns dos 9 cativos receberam reparações formais, alforrias assinadas e terras pequenas para cultivo. Outros foram realocados para trabalhos em oficinas urbanas, onde sua liberdade era mais simbólica do que prática. Miguel, após um período de detenção, tornou-se figura central de uma comunidade que buscava representação. João das Mãos recebeu uma carta oficial reconhecendo seu papel em salvar vidas. Padre Joaquim escreveu uma declaração pública sobre a necessidade de responsabilização moral. A memória do episódio entrou nas canções populares e em relatos orais, e as gerações seguintes passaram a falar em termos de lição. O preço da impunidade havia sido pago em sangue e reputação. Ainda assim, muitos arquivos permaneciam incompletos. Favores antigos continuaram a influenciar decisões administrativas. O episódio de Santo Antônio virou referência nas discussões sobre poder, privilégio e resistência na capitania, lembrando que o silêncio sempre foi uma moeda poderosa, e que quando a comunidade se organiza, a história pode mudar de rumo. Comente abaixo o que mais te chocou: o abuso de poder, as promessas quebradas ou a forma como a população reagiu. Os comentários mais relevantes serão destacados no próximo vídeo. Sua opinião ajuda a formar a discussão e orienta novas pesquisas.
Agora, se você acompanha esse tipo de investigação e quer ouvir mais relatos que conectam documentos, depoimentos e memória, inscreva-se e participe da conversa.